Muito boa noite, estamos aqui mais uma quinta-feira no programa Qual é a Sua História? Seja bem-vindo à Rádio Pontual FM, você que está nos acompanhando através da 88.1 e você também que está através da live, que você possa ter uma noite abençoada nesse friozinho gostoso que está chegando, né, Dário? Querido José Messias, aumente o retorno, José Messias, dos microfones para nós, querido. Zé, eu falei que eu tava com uma saudade de você? Não passou ainda. Quero dar boa noite aqui para o meu amigo Dário. Boa noite, Dário. Tudo bem com você, Dário? Agora boa noite, tá gostoso, Gabriel. Hein? Boa noite a todos. Frio aí, Dário? Frio. Aqui dentro tá bom. Aqui tá gostoso, rapaz. Boa noite, José Messias. Boa noite, meus queridos e amados irmãos, você que está conectado pela 88.1 e também por esta live abençoada. Não se esqueça de compartilhar, já compartilha aí, mande pelo WhatsApp ou também na sua própria feed aí, né, nos seus store, que vai ser bênção hoje aqui, mais um programa abençoado. Tô feliz, viu? Tá feliz, Tô feliz de estar participando aqui mais uma programação, apesar que semana passada eu perdi uma bênção aí, mas Deus sabe todas as coisas, né? Isso. A gente sabe que a bênção, ela cai, assim, se a gente não tá com a mão preparada, ela passa para outra pessoa. Foi o que aconteceu com o José Messias. Pastor, semana passada veio o pastor aqui, ele doou um livro para cada um. E o José Messias, justo semana passada, não veio. E a pessoa que veio aqui, o Eliseu, rapaz, pegou o livro e ó... Perdeu bonito, mas faz parte, Zé. Isso é pra gente fortalecer, né? Pra fé ficar mais forte. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. Quero começar aqui com o meu querido filhote Vinícius Gabriel Simas e Silva, está aí assistindo a programação. Toda vez que eu saio de casa ele já dá o ultimato lá, já. Falei assim, pai, lembra de mim. Eu falei assim, pode deixar. Quero mandar um abraço para ele, para minha esposa, meus pais que estão assistindo ali, meus tios, minha tia Lani fez aniversário. Ô Zé, manda um abraço pra minha tia Lani, Zé. Elani, um abraço, parabéns, viu, querido? Deus abençoe sua vida e multiplique os anos na terra. Olha só, ela é muito feliz porque ela é minha tia, rapaz. Olha que privilégio. Deus tá vendo essa cara também, viu, rapaz? E hoje, ô Dário, quer mandar os abraços já, Dário? Ô, já Gabriel, manda os abraços. Um abraço pra minha sobrinha Bianca, filho dela o Murilo, o Nai, o esposo dela, ele é Nai, né? Um grande abraço pra vocês aí, tá? Meu irmão Dico, Ailton, tá ligado também aí, tá bom? Um abraço pra vocês, pra minha esposa, pra Larissa, minha filha. Um abração pra vocês aí. Amém. Deus abençoe a sua vida. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, pastor Sidney Vicente, lá de Itapira. Ele é pastor lá da Igreja Metodista Ortodoxa, Ministério do Avivamento. Né? Tem a esposa dele, Ana Paula, o filho Mateus, e tem 3 gatos. Olha que benção, rapaz. Que também são filhos. Que também são filhos. Ó. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz de ter a participação sua hoje aqui na programação. Eu tenho certeza que foi bênção de Deus, que Deus colocou isso no nosso coração para trazer a sua companhia com a gente hoje. E eu quero te dar o bem-vindo e fala um oi para os nossos telespectadores aqui. Eu quero com muito carinho estar cumprimentando a todos os ouvintes da Pontual FM com a paz do Senhor e dizer e externar a alegria de poder participar deste programa, agradecer ao convite ao irmão Gabriel, ao irmão Dário, ao dono desta rádio, né? Esse é o chefe, rapaz. Esta celebridade que nós tivemos o privilégio de conhecê-lo. Quero também aproveitar a oportunidade de mandar um grande beijo Sim, do amor da minha vida, a pastora Ana Paula, e os meus filhos, né? O Mateus, a Mia, o Bate e a Cindy, né? É um filho de 17 anos e mais 3 gatos, que também são filhos. É da família e compartilha parte, tudo, né? Exatamente. Que benção, pastor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para trazer para a sua vida hoje, você que está nos acompanhando. E a cada quinta-feira Deus tem nos surpreendido, né, Dário? Com histórias maravilhosas. E Deus sempre nos surpreende com o que Ele pode fazer na nossa vida, né? Essa é a ideia do programa. Né? A gente sempre vem conversando, né, Dário, que a gente, quando começa o programa,
Deus, ele leva a gente, a vida da pessoa, porque a gente sempre fala que os pastores, os cantores, a gente vê eles no púlpito, mas não tem ideia do que ele passou. Já passou, né? Que aconteceu na vida dele para ele estar ali. Às vezes parece muito fácil, né? A gente vê alguém cantando, vê alguém pregando, fala assim, mas é fácil estar ali, mas ninguém sabe, né? Então o programa, ele traz qual é a sua história, justamente para a gente tá junto mesmo ali com a pessoa que tá pregando, pra gente entender a história. Parece que a gente fica mais íntimo da pessoa, né? E isso tem trazido grandes histórias pra gente aqui, e a gente tem sido abençoado através dessas histórias, graças a Deus. Eu queria deixar um recado pra você que tem uma banda, você que é cantor solo. Olha só, hoje a gente tem gente de longe aqui, ó. Você que é cantor solo, tem uma música autoral gravada, nós estamos abrindo o nosso espaço aqui no programa para você divulgar a sua música. E é muito barato, né, Zé? Uma Coca-Cola e uma coxinha para cada um já tá tranquilo. Você pode divulgar a sua música, o seu trabalho. Você não vai pagar nada mais por isso, né? A ideia nossa é justamente divulgar novos talentos e estamos abrindo aqui o nosso espaço. E se você quiser participar desse programa, mandando a sua música ou participando também aqui da nossa entrevista, mande um WhatsApp para a gente no 99994 1658. Vou repetir mais uma vez, 99994 1658. Eu quero mandar um abraço aqui para Cíntia Flávia, de Praia Grande. Olha só, tá de longe, rapaz. E a Bianca, de Paraisópolis. Tá vendo? Essa é minha sobrinha. Essa é sua sobrinha? Rapaz, sobrinha do Dário. Bianca, Bia. devendo um café pra gente, hein, Bianca? Paraisópolis, muito bem. Zé, hoje tá com uma calça nova hoje, Zé. Pastor Luiz já deu a deixa já, rapaz. Pastor Luiz tá acompanhando ali também. Tá acompanhando? Já deu a deixa da calça do Zé. Mas tudo bem. Gente, vamos para o nosso devocional. Hoje o nosso devocional, ele diz o seguinte: peça e receba. Alguém já disse que antes que nossas orações signifiquem alguma coisa para Deus, elas devem primeiro significar algo para nós. Repetimos despropositadamente uma oração que decoramos na infância ou pedindo vagamente a Deus que abençoe a todos em toda parte. Isso não é oração autêntica. A oração é falar com Deus sobre as preocupações mais profundas do coração. Qual é a fonte da verdadeira oração? E aqui a gente responde que é o seguinte: um coração afinado com Deus, uma vida vivida em obediência amorosa ao Pai, e também a Bíblia ela nos diz o seguinte: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3,22. Deus se deleita nas orações de seus filhos, orações que expressam nosso amor por Ele, orações que compartilham nossos fardos profundos com Ele. Não orem casual ou impensadamente, mas como diz Hebreus 4,16, nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que benção, hein, Dário? Eu te pergunto, Dário, qual é a fonte, Dário, da verdadeira oração? Gabriel, a fonte para mim da verdadeira oração, ela não precisa ser bonita, ela tem que vir do coração, ela tem que ser uma oração sincera para Deus. Realmente a gente expor o que significa pra gente, né? O que nós estamos sentindo, expor para Deus os nossos sentimentos. Essa é uma oração sincera para Deus e não precisa ser bonita, ela sendo sincera, Deus responde. E a gente falou muito sobre oração nos programas passados, justamente sobre isso, né? A gente escuta uma oração bonita, a gente quer copiar essa oração, mas não tem proveito nenhum. Tem que ser do coração. Ela tem que ser do coração, sincera, né? Com certeza, senão não surte efeito nenhum. Com certeza. Pastor Sidney, qual é a verdadeira oração, pastor? Eu acho que a verdadeira oração é aquela que, como o reverendo Dário acabou de dizer, é aquela que sai do coração, né? Mas a oração, ela tem muito a ver com a nossa intimidade com Deus. A nossa oração, é importante frisar, e eu costumo sempre dizer isso para a nossa comunidade, que
que não existe poder em quem ora, existe poder em quem ouve. Quem escuta. E muitas pessoas se limitam muito de orar por estarem muitas das vezes não preparadas para aquele momento de oração. A oração é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Sim. E a oração, ela tem fortalecido a vida de muitas pessoas que nesse momento tiveram que se recuar, se isolar, mas através desse isolamento, desse recuo por causa da pandemia, elas tiveram uma oportunidade de desenvolver uma intimidade maior com Deus por meio da oração. Oração é relacionamento. Sim. Contato maior, né? E a oração mais ouvida é aquela que você sabe a condição que você está, sabe quem você é e o quanto você é dependente de Deus. Sim. Essa é a verdadeira oração que supre. Jesus, uma vez, nos evangelhos, ele mostra um homem com uma audácia muito grande, falando muitas coisas, né, que impressionavam a Deus, mas daqui a pouco chegou uma oração muito bem ouvida de um homem que disse assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Só isso, só. Então a oração mais ouvida é aquela que você sabe a tua condição de fraqueza, de dependência, sabe quem você é, admite isso Sim. e chega até Deus como a tua única saída, né? Eu lembro quem nunca fez uma oração igual o Jó, né? Tem um momento, se eu não me engano, é Jó 7, que ele fala para Deus, calarei a minha boca, né? Ele fala para Deus que... eu até marquei o pedacinho que ele fala assim, ó: falarei da angústia do meu espírito, eu me queixarei da amargura da minha alma. Aí muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas falar desse jeito com Deus, né? E nesse questionamento que Jó estava tendo, ele estava sendo sincero com Deus. E eu penso que era isso que Deus queria ouvir dele, né? Era aquela oração, porque na situação que ele se encontrava, como que você vai fazer uma oração bonita? Era a sinceridade do coração dele naquele momento mesmo. E uma coisa importante, reverendo Gabriel, quando nós oramos, independente da posição que oramos, você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar dirigindo e, se possível, por favor, de olho aberto. O Zé dirige falando no celular, Olha, escrevendo mensagem de texto, rapaz, você- orando, né, Zé? Você pode orar no seu momento de trabalho, Sim. na sua mente ali com Deus. Sim. Cada um pode orar de um jeito, né? Existe aqueles que oram com uma voz mais alterada, existe uma oração mais suave, com uma voz mais baixa. Oração não está relacionada à quantidade de tempo que eu oro. Uhum. Realmente, o efeito verdade. que nós conseguimos de oração é quando nós oramos de forma objetiva e sincera. Sim. Às vezes a oração vai te atrair a mais momentos, Sim. mas com disponibilidade, né? De você estar ali falando com Deus, se entregando, daqui a pouco você não consegue sair dali. E tem oração que a gente não consegue falar, né? Exatamente, tem oração que você só chora. Só gemido, só. Então, a grande realidade, né, que a oração, existem vários tipos de oração, mas a oração mais ouvida é a oração sincera. Sim, de Como eu coração. Eu volto a dizer, é aquela oração que você entende a sua condição de homem, né, de ser humano De dependente de Deus. né? e dependente de Deus. Pastor, e deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia fala que a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ajudar a orar, né? Às vezes tem muita gente que está assistindo a nossa programação, está nos escutando, e às vezes tem uma dificuldade de entender essa parte. Como que eu oro? Porque é difícil a gente explicar, né? Como que eu oro? O que o pastor pode falar para a gente a questão dessa parte que a gente tem que pedir o auxílio para o Espírito Santo? Na verdade, a nossa mente é muito limitada, né? Por exemplo, nós pentecostais, que cremos perfeitamente na variedade de línguas, Sim. é importante dizer que língua estranha não é dom, é variedade de língua que é o dom. Uhum. A língua estranha, ela é apenas uma evidência, mas o dom é a variedade de línguas. E a variedade de línguas é aquele momento em que você fala em línguas, e a oração em línguas, podemos dizer assim, a oração, é nada mais, nada menos do que uma oração entre o Espírito Santo e Deus a respeito da sua vida, de coisas que você não sabe, coisas que você precisa pedir e você não pede. Verdade. Muitas pessoas falam em línguas nas igrejas. Às vezes nós estamos orando e vem uma vontade muito grande de falar em língua. E é muito bom falar, porque aquele momento que eu falo em língua, eu estou orando a Deus por meio do Espírito Santo que está intercedendo por mim. Então isso é um momento de muita edificação. Importante.
Agora, essa é uma forma que o Espírito Santo pode nos ajudar, através do dom de variedade de línguas. Quando nós falamos em língua, é uma oração a Deus em mistérios, né? Paulo deixou isso muito claro. Mas uma outra forma que o Espírito Santo pode nos ajudar também em oração é quando nós vamos entrar em oração, ele nos faz lembrar de coisas que a gente, nos nossos limites, nós não lembramos. Às vezes eu estou orando, por exemplo, me veio uma pessoa na mente. Sim, é verdade. Que eu não tinha me programado para orar, né? Então, quando aquela pessoa me surge na mente, eu faço uma oração. E a gente tem que estar muito ligado no momento da oração, porque esses pensamentos costumam vir. Sim. O Espírito Santo está ali te auxiliando, te Tá ajudando. sensível para ouvir a voz do Espírito. Exatamente. É muito bom, antes de nós orarmos, nós pedimos ajuda ao Espírito Santo, que nos faça lembrar das coisas importantes, que muitas das vezes, a gente às vezes vai orar, a gente está muito decorado daquilo que a gente já precisa orar. Já está gravado na cabeça. Já está gravado na cabeça, É. né? O que a gente não pode fazer é igual aqueles irmãos, né? Tem irmãos que já nem ora mais, né? Ele bota a oração no criado mudo e diz assim, Deus, está tudo aí, ó. Eu fiz uma anotação aqui, é só o senhor ler. Então não dá, cara. Mas às vezes não está escrito, mas já está decorado. Né? E a oração é um bate-papo, muito sincero. Uma conversa. E que às vezes nessa conversa virá alguém de algum lugar, um amigo distante, um familiar, ou uma pessoa que às vezes até o próprio vizinho. O Espírito Santo vai te mostrar que você tem que orar. E quando você ora realmente, o mundo espiritual, ele entra na luta aqui nesse mundo físico em prol dessa pessoa. Isso é verdade. Até o que a gente falou aqui no devocional, que fala que peça e receba, né? E ele fala aqui em 1 João, e recebemos dele tudo o que pedimos. Muita gente pensa só nesse pedaço do versículo, né? É verdade. E recebemos deles tudo. Então, tipo, tudo que eu vou orar, Deus vai dar. Mas aí ele se esquece de completar aqui, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, esse porém, né, que às vezes o pessoal Tem que esquece tá um ali pouquinho, tudo. ele tem que estar junto. E pra gente conseguir, pra gente ter tudo isso, a gente tem que ter muita oração, muita comunhão com Deus, Sim. pra gente justamente obedecer os mandamentos dele. Que a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje não é fácil, né? É difícil, né? Ainda mais em escola, faculdade, essas coisas. Então, a gente tem que estar sempre em constante oração, igual o senhor falou. A gente tem que estar orando 24 horas. Uma coisa importante que, por exemplo, em Atos 3, quando Pedro e João eles vão na hora da oração, haviam 3 orações muito importantes naquela época do templo, né? Uma oração que os judeus chamam de Shakharit, no hebraico. A segunda oração, que era a oração ali do período do meio-dia, eles chamam de Mikra. E a última oração, que já era tarde, era chamada de Ma'ariv. Que 3 orações são essas? A primeira oração começou a ser feita por Abraão. Abraão orava uma oração chamada Shakharit. Ele acordava de madrugada, ele subia ao monte e ele fazia essa oração. Então essa oração era uma oração muito sacrificadora, porque ela era feita no momento daquele sono gostoso da manhã. Então ele abria a mão do conforto, subia o monte e ele orava. E por isso essa oração se chamava no hebraico de oração matinal. Aí quando veio Isaac, observando que o pai orava de manhã, ele passou a orar com o pai, e segundo os livros históricos judaicos, né, Isaac começou a orar meio-dia, a segunda oração, que chamava-se Mikra. Essa oração era uma oração que a palavra Mikra tem a ver também com uma oferta. Olha Então, só. ele entendeu o seguinte, que a primeira oração, um dos pontos da oração exige sacrifício, né? Ou seja, sacrificar o teu conforto. Então Isaac aprendeu isso com o pai. Mas só que Isaac agora cria uma segunda oração, que é a oração da oferta, né? E essa oração ficou tão famosa que, inclusive, o paralítico ele ia nessa oração para pedir oferta. Porque essa oferta que Isaac quis mostrar orando meio-dia era uma oferta de entrega total da vida, né? Ou seja, total dependência. A vida, uma própria oferta. E quando veio Jacó, ele começou a orar no final da tarde, já anoitecendo, numa oração chamada Ma'ariv. E por que era feita essa oração? Porque Jacó entendeu que se você ora sacrificando o seu corpo, que é um princípio da oração, abrindo mão do seu conforto,
você também tem que orar entendendo que a sua vida é uma entrega. Ou seja, se a tua vida é uma entrega, a vontade de Deus é mais importante do que qualquer que seja a sua. Passou tudo já. Você pode apresentar o que quiser, mas você está entregue para Deus fazer aquilo que é a vontade dele para você. Mas quando Jacó ele faz a terceira oração, ele faz essa terceira oração da seguinte forma, ele dizendo o seguinte, eu tenho que entregar o meu corpo para dormir. É por isso que é muito importante orar antes de dormir. Porque essa oração Ma'ariv é uma oração que fala da oração noturna. E Jacó, ele criou essa oração na hora de dormir porque ele sabia que quando ele dormia, ninguém podia cuidar do seu corpo a não ser o próprio Deus. Olha, Em tempos que os inimigos podiam atacar à noite, estava desprevenido. então ele orava. Por quê? Porque quando você ora, meu irmão, alguma coisa acontece. Sim. Quando você vai orar antes de dormir, quem é que vai cuidar do seu corpo, se Deus não cuidar? Então Jacó, ele criou a última oração, chamada Ma'ariv. E foi naquela oração, em Atos 3, que os apóstolos começaram ali a exercer, de fato, mais uma vez, o dom que foi manifestado em Atos 2, né? Entre eles, aquele que ele se volta para o paralítico e diz assim, ó, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então você pode ver que mesmo eles sendo judeus, tendo vivido uma experiência com Jesus Cristo, eles tinham compromisso de orar. Eles Firme oravam ainda. de manhã, né? Isso era uma oração 6 horas da manhã. Eles oravam meio-dia, que é aquela oração que eles estavam no templo, que era de meio-dia às 3 da tarde. E eles iriam orar na última oração. E é interessante que a porta do templo, ela era toda feita de bronze. E a porta do templo, naquele tempo, no dia de Jesus, ela era apelidada de Porta de Nicanor. Por quê? Porque ela era uma porta que foi uma oferta desse um homem muito rico que deu aos judeus a porta do templo. E a porta do templo ficava de frente para o nascer do sol. Então, quando o sol nascia, os raios do sol batiam na porta e a porta resplandecia. Então, todo judeu que acordava às 6 horas da manhã e olhava para o templo Enxergava. de uma forma que pudesse ver a porta, eles vinham que a porta estava chamando eles para orar. Então, a oração é um apelo já cedo. Desde a hora que acorda, olha. A oração é um apelo de entrega, que é uma oferta. E a oração, ele é um apelo também de cuidados. Sim. Porque se o Senhor não nos guardar, não é verdade? Nossa vida. Então, mais do que nunca, a oração é isso na nossa vida. E o senhor falou e resumiu o que a gente leu aqui, né? Que a oração ela tem que significar alguma coisa pra gente primeiro, para depois e para Deus, né? E foi o que aconteceu nessa época. É Isso, o significado que tinham para eles na oração era muito grande, né? Então depois passar isso para Deus, né? E Gabriel, uma coisa muito importante, né? Que quando Isaac estabeleceu a segunda oração e o pai dele já tinha estabelecido a primeira, essa oração que eu disse para vocês que é uma entrega, é uma oferta, Isaac entendeu o que o pai dele fez. O pai dele amava muito ele, mas amava Deus mais do que amava o próprio filho. Verdade. Então essa oração de Isaac, que é a segunda oração, tem tudo a ver com o seguinte: eu amo as coisas, mas eu amo Deus mais do que tudo aquilo que eu amo. Primeiro que tudo, né? Então, quando o pai dele fez aquela oferta de entregar o próprio filho, ou seja, eu amo meu filho, mas eu amo a Deus mais do que meu filho. Sim. Essa oração tem a ver com isso, porque tem muita gente, né, que precisa entender que você pode amar coisas, mas não pode amar nada mais do que Deus. Então, sempre, né? Tudo que você pede em oração tem que estar relacionado ao louvor a Deus. Voltado não só para ele, né? a você próprio, entendeu? Isso é muito importante. Que bênção, pastor. Bênção, né, Dário? Demais. Prendeu o José Messias. Que bênção, pastor. E eu espero que você tenha sido edificado através deste devocional também. Que bênção. E todo o programa a gente fala que a oração é fundamental para tudo em nossa vida. Tudo. Todos os programas, em alguma parte da nossa conversa, surge esse assunto da oração. Então, que você possa ser abençoado, que você venha ter essa vida de oração, esse contato diretamente com Deus. E igual o pastor falou lá, você não precisa estar de joelho. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar andando no carro com os olhos abertos, e você pode estar em qualquer lugar
e tendo esse contato com o pai. E é importante, Gabriel, que Abraão, Isaac e Jacó oravam de forma, de uma maneira muito compromissada, né? Essa oração, quando chegou em Jacó já orava 3 vezes ao dia. Só que é interessante que quando os judeus deixaram a terra de Canaã, o local onde era feita essa oração parou de ser feito, que era o Monte Moriá. Sim. Então, quando eles foram para o Egito, ficaram 430 anos no Egito, depois eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, aquela geração morreu no deserto, uma outra geração nasceu no deserto, e eles entraram na Terra Prometida. Quando chegaram na Terra Prometida, o povo deveria ter se entregado mais a Deus em oração, mas o povo se deu ao conforto da terra e às delícias da terra. Então, Esqueceu. o povo ali se perdeu e essa oração não continuou. Quando que essa oração renasceu? Quando o povo ficou 490 anos na Terra Prometida, Deus os castigou e levou eles para a Babilônia, onde eles ficaram 70 anos em cativo. Mas um cara se lembrou dessas 3 orações. Esse cara se chamava Daniel. Daniel pensou o seguinte: olha, Jerusalém está destruída, o templo foi destruído, mas vou fazer o seguinte, eu vou fazer um propósito. Todos os dias eu vou orar 3 vezes da minha casa, e da onde eu moro, ele morava numa residência em que as janelas ficavam abertas em direção a Jerusalém. Então, de manhã, de forma matinal, Daniel dobrava o seu joelho por causa da oração de Abraão. Meio-dia, ele dobrava o seu joelho por causa da oração de Isaac. E quando chegava no final do dia, ele dobrava o seu joelho pela 3ª vez, voltado para Jerusalém por causa da oração de Jacó. E por causa dessa oração de Daniel, ele foi até para a cova dos leões. Olha, é verdade. Mas Deus, no tempo certo, tirou o povo do cativeiro. Então a oração também quebra cativeiro. A oração também quebra cativeiro. Então essa oração de Atos 3, ela foi restabelecida quando o povo saiu do cativeiro, ali no início da reconstrução do templo, quando Zorobabel, Neemias, Esdras estavam presentes. Essa oração, ela foi restabelecida por meio de 80 pessoas, inclusive profetas que estavam no meio, que decidiram que dali por diante eles iriam orar 3 vezes ao dia por causa de Abraão, de Isaac, de Jacó e por causa da oração de Daniel no cativeiro da Babilônia. O que aconteceu? O templo de Salomão, que não tinha essa oração, havia sido destruído. O templo de Salomão demorou muito pouco tempo. O templo de Salomão era muito rico, só que o segundo templo que foi reerguido não tinha a riqueza do templo de Salomão, mas tinha oração. Era muito mais rico nessa... E qual foi a promessa de Ageu? Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então quem ora nunca pode viver de passado. Sim. Porque quem ora tem sempre um tempo novo e um tempo de glória que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que vem diante de toda a restituição de Deus, reconstrução de Deus, e essa oração continuou até os dias de Jesus. Que benção, rapaz. Que benção. Rapaz, eu vou anotar essa. Vou anotar essa. Que benção. Quem ora não vive de passado. Não vive. Viu, Zé? Por isso que eu te perdoo, Zé, todos os dias. Não vivo. Pastor, a Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, né? O José Messias, eu chego quase no dia. Quase 70 vezes 7. É mesmo? Quase, mas aí, dá bem que... Se fosse 70 vezes 6, não daria. Eu tô vendo que esse cara é um teste de Deus na sua vida. Não, o Zé vai falar, o Zé é uma benção, pastor. O Zé vai falar pra você, viu? Não tenho palavras pra descrever, né, Zé? Meu Deus. Você viu que o Zé até deu uma emagrecida, eu consegui arrastar ele pra pedalar. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheci o Zé antes, mas você tá dizendo que ele deu uma emagrecida, eu acho que o Zé era muito gordo. Ei, Zé, tá vendo, Zé? Rapaz, a rádio eu te ajudei. A rádio é do cara, Gabriel. Pelo não, amor de Deus, rapaz, depois de hoje eu não sei se eu volto quinta que vem, não, viu, Dário? José, você perdoa eu, Ele José? Você volta, ele perdoa, Tá Zé? perdoando. O Zé não, Zé é uma benção. Coração de ouro esse homem. E você que está nos acompanhando semana que vem... O Ebinho tá acompanhando? Ah, o Ebinho tá acompanhando. Um abraço, meu querido Ebinho,
Quem deu a indicação do nosso querido pastor Sidney, né? Rapaz, eu chamei de Ebinho, é Eber Gonçalves. A gente acostumou, eu conheço ele desde pequeno. Cara, o Eber Gonçalves é uma pessoa extremamente brilhante. É um cara que chegou num momento muito importante que a igreja de Itapira precisava. Eu quero já mandar um abraço para ele, sua esposa Stephanie. Isso. Trabalha hoje com os grandes arquitetos, né, pessoas aí da região que sempre solicitam o trabalho dele. E o Ebinho é um cara com muito conhecimento de gente boa. O Ebinho rapaz. É, isso mesmo. E eu gosto do Ebinho também, que ele come bem. Rapaz, o Ebinho, vou contar ao vivo aqui, rapaz. Ele fez um hambúrguer esses dias na casa dele. Pastor do céu, aquilo lá, rapaz, foi pra tirar. Cara, precisei pedalar uns 5 dias seguidos pra conseguir. Gabriel, é o seguinte, cara, se você gosta de comer bem, você tem que ser amigo do Ebinho e da Stephanie. Eu conheço ele desde pequeno, a gente é de casa, assim, rapaz do céu, Ebinho é benção de Deus. Ebinho é uma benção, Ebinho é uma benção. Um abraço, Ebinho, que Deus te abençoe você, Stephanie, e o benefício. Eu chamo de benefício, mas é Benício. Benefício. Deus abençoe. Amém. Um abração, meu querido Ebinho Gonçalves. E você que está acompanhando a nossa programação, semana que vem é a última quinta-feira do mês. Lembrando que toda última quinta-feira o nosso programa ele é diferente. Ele é um programa a respeito para ensinar teologia do nosso querido, pode colocar, do pastor Paulo, meu querido Paulinho, sobre curiosidades bíblicas, isso mesmo. Toda última quinta-feira do mês, pastor, a gente faz esse programa de curiosidades bíblicas justamente para trazer coisas que às vezes a gente tem dificuldade de entender ou até às vezes a gente não sabe, né? Igual a semana passada ele falou muito do hebraico, tem muita coisa a respeito do nome, né? Que traz muitas coisas diferentes pra gente, né? E ele, toda última quinta-feira, ele vem aqui trazer um pouquinho dessas curiosidades bíblicas pra gente. E além da curiosidade, o nosso querido Paulinho, ele traz também o nosso sorteio. Você que está nos acompanhando aqui, nós vamos sortear 4 livros nessa última quinta-feira. Tá aumentando, hein, Dário? Tá aumentando. Era 1, agora já tá 3, e depois... Mais um, teve 4 aí, ó. Estamos sorteando uma Bíblia, um devocional 365 dias, o nosso livro do querido Miqueias Gomes, da Estiva Gerbe, que cedeu o livro pra gente fazer o sorteio, e também o nosso pastor que veio de Mojimirim, rapaz, pastor Vilmar, ele doou um livro dele também pra gente estar fazendo um sorteio, e é muito fácil para você ganhar, quer dizer, para você participar, ganhar já, né, tem que ter a fé em ação aí. É só você entrar na nossa live e colocar a hashtag Minha História, né, ou você pode mandar também pra gente no WhatsApp, hashtag Minha História, e você já estará participando. Então, quinta-feira que vem, estaremos fazendo um sorteio aqui às 22 horas com o nosso querido pastor Paulinho. E vamos para a nossa história. Pastor Sidney, chegou a hora. Qual é a sua história, pastor? Bom, quero aproveitar essa oportunidade de falar um pouco da nossa história lá em Itapira. Na verdade, eu sou residente da cidade de Mojimirim. Amo muito essa cidade. Cheguei em 2001 conhecendo ela pela primeira vez. E depois de muitos anos, tive o privilégio de conhecer a minha esposa, pelo qual sou casado hoje. E nós exercemos o ministério pastoral. Fui pastor durante muitos anos da Assembleia de Deus. Inclusive, congreguei quase 5 anos na Assembleia de Deus do Belém, de Mojimirim. Sim. Deixei lá muitos amigos. Meu antigo pastor, Valdeni Carneiro, que o Senhor recolheu esse ano com muita tristeza e dor. Eu sempre que menciono isso sinto, porque foi um paizão para todos nós. E no ano de 2016, nós fomos convidados pela Igreja Metodista Ortodoxa no Brasil, na verdade a Irmandade Metodista Ortodoxa, que é uma igreja pentecostal. Meu respeito por todo o povo calvinista, mas a igreja não é calvinista. Mas a Igreja Metodista Ortodoxa, ela é algo que Deus confiou. Mas nós não somos os fundadores da igreja. Na verdade, quem fundou a igreja é o pastor Davi Santos, a sua excelentíssima esposa, a pastora Viviane Santos. Junto deles, um casal muito abençoado, que sempre deu muitos frutos, desde o momento que nós tivemos o privilégio de conhecê-los até o atual momento, que é o presbítero Carlos Hernandes, a diaconisa Eliana Hernandes. E nós tivemos uma trajetória, ou seja, eu nunca me vi muito como pastor, né? Eu me acho muito imperfeito pelo ofício.
Mas Deus, ele chamou a gente para esse projeto. Inclusive, esse ano de 2020 eu faço quase que 20 anos de ministério Que benção. de pastor. Eu fui pastor com 26 anos, né, consagrado no Rio de Janeiro. E Itapira hoje é uma grande experiência para nós, né? Quando nós chegamos lá, como eu disse a vocês, nós não somos os fundadores da igreja. Nós fomos lá para dar continuidade a um trabalho que eu já havia iniciado, a convite da Irmandade. E eu tive o privilégio lá de nós começarmos um trabalho com pouca gente, né? E hoje nós temos um número muito bom de pessoas, ou seja, pessoas que cresceram. Nós não crescemos na quantidade, mas crescemos na qualidade. Né? Nós temos pessoas lá de grande comunhão, de grande amizade, pessoas que trabalham conosco lado a lado, que hoje conhecem a verdadeira visão do Evangelho, porque na vida de um pastor, você passa por muitas fases, né? E todas as fases que eu passei ministerial, eu aprendi o que era bom e aprendi o que não era bom. Quando você aprende o que é bom, você diz assim, isso aí eu vou fazer. Verdade. Quando você aprende o que não é bom, você fica quietinho. Você não fala. Porque quando você tiver a oportunidade de pastorear, aquilo que não foi bom você não aplica. Sim. E aí você vê a preparação de Deus todos esses anos para entregar a você uma responsabilidade, né? Então, Itapira foi, na verdade, um desafio, né? Um trabalho que começou no local, hoje nós estamos num local maior, a igreja ainda está na fase de estruturação. É o primeiro trabalho da Irmandade Metodista Ortodoxa no Brasil, que já existe há 85 anos, em São Paulo, né? Olha só. Primeiro trabalho em São Paulo. E começou na cidade de Itapira, através da ousadia do pastor Davi Santos, da pastora Viviane e desse casal, que é o presbítero Carlos e a diaconisa Irmã Eliana, que até hoje congregam conosco. Eu Olha tenho que orgulho. benção, que benção. Eu tenho orgulho de dizer que esses irmãos estão com a gente até hoje, inclusive o próprio pastor Davi. Posso falar do pastor Davi? Pode sim. O pastor Davi, para mim, é um homem de uma unção tremenda. Tremenda mesmo. Que benção. Ele tem um mistério, Gabriel e Dário, que ele bota a mão na cabeça das pessoas e as pessoas caem. Olha E só. quando ele está pregando e ele esquece, ele coça a cabeça e ele cai também. Não, brincadeira. Foi boa, você não, viu, não, Zé? brincadeira. Brincadeira. O pastor Davi, para mim, é um dos maiores pregadores de São Paulo. E por que eu benção. considero ele assim um grande pregador? Primeiro, é um homem de unção, de revelação e de palavra. E ele, na verdade, ele é um camarada que, mais do que tudo, é humilde. Isso é importante. E quem conhece o pastor Davi sabe o que eu estou falando. E ele é muito conhecido, porque ele prega em Mojimirim, prega em Mogi Guaçu e é um dos nossos pastores lá. E nós temos um grupo lá, rapaz, que a gente viu nascer pregando no nosso meio. Missionária, a nossa missionária Neia, né? A nossa irmã diaconisa Andresa, a nossa diaconisa Maria Ivonete. Tem uns jovens lá também que se destacam pregando, Camila, né? Nós temos ali o Gabriel, da Célia. Enfim, é muito bonito quando você pega assim um trabalho. Sim. E você vê as pessoas se convertendo, sendo tratadas e se tornando instrumentos de Deus. Então, é gratificante, né, pastor? Muito gratificante. Então, para a gente foi um desafio muito grande, porque na época eu nunca me vi saindo da Assembleia de Deus, né? Sim. Eu amo muito a Assembleia de Deus. Meu irmão, ele é líder de jovens na cidade de Angra dos Reis, do campo do Ministério de Madureira. Ele é líder de mais de 1000 jovens. Nossa, no campo. Olha só. E as nossas origens é a Assembleia de Deus. Sim. E para mim, eu sempre pensei o seguinte, eu nunca pensaria em sair da Assembleia de Deus. Mas quando Deus te chama, né, Tem um chamado. você tem um chamado. Então hoje, eu louvo a Deus por onde eu passei, porque aprendi tudo que eu aprendi até hoje. E eu tenho o privilégio hoje de aplicar o que eu aprendi na vida de pessoas que querem também aprender. Ou seja, que tiveram Sim. oportunidade de aprender. Então é muito bom quando você forma. A minha esposa até disse para mim, quando nós assumimos um trabalho em Itapira, uma vez que eu questionei, nossa, é longe, a cidade não é tão longe, mas é um trabalho com pouca gente, a igreja precisa se estruturar. E ela disse assim, teu sonho era assumir um trabalho com pouca gente, não era? Porque quando você pega uma igreja já pronta,
você vai ter que se adaptar ao Sim. jeito da igreja. É verdade. É um desafio maior para um líder. Eu acho que é Sim. maior também. É. Até maior. se ajustar tudo. Né? Mas quando você pega uma igreja com 7 pessoas firmes, com você e sua esposa, 9 pessoas, e você vê as pessoas chegando, sendo transformadas, e essas pessoas contribuindo, trazendo mais pessoas. Sim. É. Eu tenho um cara na comunidade que ele não prega, ele não canta, mas só leva a gente para a igreja, que é o Marcão. Diácono Marcão. Olha e esposo da nossa diaconisa Márcia. Então, a gente tem assim um time muito legal, né? Cada um tem seu chamado, a sua história. ali. Exatamente. Nós passamos agora por esse período de pandemia. Eu até achei que a igreja ia dar um baque, rapaz. E nada. Nós vimos assim o cuidado de Deus, irmãos super firmes. Graças a Deus. Eu tive que fazer 2 reuniões para não aglomerar, por causa da firmeza. É nessas horas que você define as pessoas que você cuidou, Sim. que você verdade. tratou, que você discipulou, que você pastoreou. Eu tenho hoje, por exemplo, o privilégio de dizer, por exemplo, meu líder de jovens hoje, que é o Denis, é um camarada que tem assim um testemunho muito forte, né, no mundo das drogas. E eu tive Olha o privilégio de batizar ele lá, batizar a sua esposa Andresa, que na época nem namoravam. Eu acho que já estavam trocando os olhares, né, entendeu? Já Não, conhecia. Já tava. Mas nós casamos eles, namoraram, noivaram, casaram, batizamos eles. E são hoje um casal também que dá muitos frutos na igreja. Então, Olha só. eu tive assim, por exemplo, se Deus me tirar de Itapira, me levar para um outro projeto, eu saio realizado. Dever cumprido. Pelo que eu vi fazer. E outra coisa, somando ao devocional de hoje, eu me lembro assim de irmãs, as primeiras pessoas das famílias, que o nosso discurso era orar. Ore pela sua família, ore pelo seu filho, Sim. ore pela sua filha. Porque um cristão, quando Diferença. ora por filhos, por exemplo, você tem um filho que ele está desviado, está no mundo. Não, ele não está no mundo. Porque se você ora todas as noites e coloca ele na mão de Deus, ele está nas mãos de Deus. Assim. Amém. Isso é E a verdade. gente viu assim, tá, essas pessoas caminhando, procurando fazer a vontade de Deus e ver Deus transformando não só a vida delas, mas a vida de suas famílias. Que bênção. Para você ter uma ideia, por exemplo, o texto que o senhor colocou hoje, eu vou ler aqui na tradução da minha Bíblia, a nova versão transformadora, que é uma versão nova no Brasil, de uma linguagem mais atualizada. Ela diz assim: e dele recebemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Às vezes você, quando você obedece e faz o que agrada a Deus, Uhum. Deus ouve tudo que você fala Isso é verdade. e ele cumpre. Aí você pergunta, mas por que Deus às vezes não cumpre? Por uma pessoa que não obedece, não agrada a Deus. É simples a resposta. É porque quem não obedece, não agrada a Deus, pode estragar o que Deus dá. Olha só. Mas quando você obedece e agrada a Deus, Deus faz questão de te dar tudo o que você pede. Por quê? Porque Ele sabe que você vai saber lidar com isso. Porque você está nele. E eu vi isso em Itapira. Verdade. Eu vi isso na vida de homens e mulheres lá, jovens. Então, nós ainda estamos no processo de estruturação. Mas eu sou extremamente apaixonado pela vida dos irmãos lá, pelas pessoas que Deus confiou a gente. Eu que saí lá do Rio de Janeiro, lá da terra de Angra dos Reis. Alguém pergunta, pastor, o que você veio fazer aqui com tanto mar que tem lá? Nossa vida, verdade. Bom, o livro do Apocalipse diz que um dia o mar não vai mais existir, né? Então, para mim, já deixou de existir, entendeu? Porque eu já estou aqui não tem mar, mas eu tenho a satisfação. Carioca, então, pastor. Carioca É da biscoito gente. ou bolacha? Não, lá é biscoito. É biscoito, não, tá certo. Lá é biscoito, cara. Aqui é bolacha. Não. Bolacha. Lá é biscoito. E lá também não é porta. É verdade. Verdade. Eu vou falar assim com muito cuidado. É porta. E também não é verdade, é verdade, velho. É verdade. Verdade, isso. Ó. Muito mais chique, né, Zé? O Zé fala quase desse jeito, pastor. Verdade.
É verdade. Não, mas o Zé é paulista, cara. O Zé é paulista da Gema também, rapaz. Mas, Gabriel, obrigado por essa oportunidade de falar um pouco desse grande projeto de Deus em Itapira, porque realmente isso compraz muita gente, complimenta muita gente. Porque, Sim. cara, a maior alegria de um líder que realmente tem compromisso com Deus não é só dele fazer o que ele ama fazer, que é pastorear. Sim. É você ver pessoas sendo transformadas, Você vê no resultado, né? tendo coisas que antes não tinham. Quando você vê isso, você se emociona, você se cumprimenta, você vê que nada foi em vão. Verdade. Porque Isso no é verdade. início, você vê muita retaliação. Quando você está no desafio de um projeto, de uma obra, você vê muita retaliação. Você vê muita diversidade, você vê muita resistência. É muito difícil, né, pastor? Às vezes vê algumas decepções. Mas quando você vê, cara, as pessoas sendo bem-sucedidas financeiramente, espiritualmente, familiarmente, cara, não tem nada mais complimentador Isso é verdade. para quem ama a obra de Deus. Zé, não tem nada mais complimentador para quem ama a obra de Deus. Sim. É de ver as pessoas que Deus colocou na sua vida realmente mudando de vida. Eu costumo dizer que você deve avaliar o líder que você tem por aquilo que acontecia na sua vida antes dele chegar e depois que ele chegou. Eu tive bons líderes, por isso eu cheguei onde eu cheguei. E hoje eu tenho, assim, a satisfação de dizer que eu vi muita mudança também na vida das pessoas, porque eles entenderam não só a verdade do Evangelho, Sim. não a verdade da religião, mas a verdade do Evangelho. E eles entenderam também o amor do pastor, da pastora, de verem realmente eles viverem aquilo que eles precisavam viver na palavra. Que bênção. E, pastor, o que te sustenta, pastor, neste cargo tão importante que é o pastorado hoje? O que você pode falar para o ouvinte que fala assim, ó, a minha base é essa? Rapaz, sério mesmo, tem que falar isso. Essa é a pergunta mais difícil, eu deixo pro final. Cara, Aqui, ó. reverendo, eu acho que... Não, vou falar assim. Promovido, cara. O que me sustenta? Eu só tô aqui com o reverendo, Zé. Foi promovido, eu e o Dário Reverendo hoje. Zé, reverendo Gabriel, Chego reverendo com o Dário Dário. aqui, ó, reverenda. O que me sustenta? Cara, o que me sustenta é o amor a Jesus. Amém. Amar Jesus, para mim, primeira coisa é o amor a Jesus. Porque um dos mais difíceis ofícios que existem é cuidar de pessoas. Verdade. Porque você tem que lidar com a ingratidão, a decepção, a frustração Sim, e com a alegria daqueles que entendem o que você ensina, verdade. que compreende o que você quer mostrar. Então, se não for Jesus que te motiva a isso, é outra coisa. Se você for motivado por outra coisa, você abre mão. Você não aguenta, É verdade. você não suporta. Não Então, suporta. primeiro, Não suporta mesmo. o amor a Jesus. Agora, de forma mais literal, o que me sustenta, eu acho que é a oração da minha mulher. Aí eu posso complementar o que nos sustenta, né, Dário? Porque se não fosse as nossas eu vou falar pra esposas- você, meu amigo, eu nem oro como deveria orar. Eu todo dia me cobro a orar mais, mas eu tenho uma mulher que ora muito. Olha que benção. Eu tenho uma mulher que entende muito o meu chamado. Eu tenho uma mulher que é muito amorosa com as coisas que eu amo. Que Então benção. isso é muito importante. Eu acho que, cara, o cara que não tem uma sustentabilidade conjugal do lado... É muito complicado seguir É o isso. chamado, né? Não, se ele não estiver bem no relacionamento dele, Não. ele não consegue estar bem naquilo que ele precisa fazer e exercer da parte de Deus. Isso Então, é verdade. eu digo uma coisa. Primeiro, o que me motiva, meu amor a Jesus. Segundo, o que me sustenta é a minha esposa, Ana Paula. Eu acredito que essa Benção. mulher tem me sustentado muito em orações, cara. Com certeza, com certeza. E ela está ao vivo com a gente, ela mandou uma mensagem pra gente aqui já. Glória Um a Deus. abraço, pastora Ana Paula. Aham. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter cedido o esposo aqui pra gente. Que benção. Tem um recado aqui também do Dr. Carlos Augusto Leite da Costa. Ele mandou aqui, Pastor Sidney, sou fruto das orações dele. Deus seja louvado.
Meu Deus, eu conheço esse camarada. Eu tive o privilégio, se não me falha a memória, ele é um grande psiquiatra. Psicanalista, ele Psicanalista, colocou. é isso mesmo. Ele é psicanalista. Isso. Rapaz, é interessante que você... Rapaz, por trás de uma história sempre tem uma outra história. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, na verdade, revê-lo há pouco tempo. Nós nos encontramos na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, aqui a sede em Mogi Guaçu. E ele me abordou dizendo, pastor, o senhor se lembra de mim? Na hora eu não me lembrei, mas ele depois citou. Ele passou por um período em que ele estava afundado nas drogas, né, muito preso. E eu estive visitando uma residência, ele estava lá, ele me permitiu orar pela vida dele. Olha que benção. E daqui a pouco a gente encontra um camarada restaurado, cuidando de pessoas, tratando de pessoas, né, dentro da sua formação. E ele me surpreendeu com isso e eu fiquei assim, perplexo de ver como Deus transforma a vida pode mudar a vida de uma pessoa da noite pro dia. Que benção. Tremendo, né? Que benção, olha só. E eu fico muito, muito feliz mesmo, pastor. Eu não te conhecia pessoalmente, né? E eu fiquei muito feliz pela indicação do nosso querido Ebinho aqui, de ter a presença do senhor aqui com a gente. E eu confesso pro senhor que eu aprendi bastante, viu? Foi uma lição tanto pra gente. Eu vou anotar, até anotei umas coisas no meu caderninho aqui. Mas eu fico muito feliz. Pastor, eu queria que você deixasse um recado pros ouvintes que estão nos ouvindo através da rádio, através da live. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, né? Uma mensagem de fé, uma mensagem de bênção para eles aqui, pra gente caminhar para o nosso final, que passa rápido. Eu olhei aqui, já é 5 para as 11. Né? Nem vê a hora passar. Bom, a minha mensagem é baseada no devocional de hoje. Lembre-se sempre que não há poder em quem ora, só há poder em quem ouve. Sim. Independente do que você estiver vivendo, passando, sofrendo, nunca pare de fazer a sua oração. Às vezes você não pode orar de joelho, mas pode orar deitado. Às vezes você não pode orar deitado nem de joelho, mas pode orar andando. Sim. Deus, a todo momento, está pronto para te ouvir. Independente da sua fraqueza, do que você fez, do que você cometeu, Deus quer que seus filhos conversem com Ele. E nós precisamos orar mais. Sim. Se existe algo que nós temos que desenvolver na nossa vida, é o hábito de orar, porque a oração nos aproxima muito de Deus. O jejum é um propósito, mas a oração nos deixa íntimo. Nos deixa íntimo, porque a oração, Gabriel, ela tem o poder de ir onde nós não podemos. Ela tem o poder de fazer o que nós não podemos. Sim. A oração, na verdade, é quando nós somos transportados para o reino espiritual. E é nesse reino espiritual que saem todas as ordens para que as coisas aconteçam no mundo físico. E para isso, nós precisamos orar. Verdade. Por causa de uma oração sincera, homens mudaram uma geração. Por causa de uma oração sincera, Deus revelou coisas que tinham a ver com a humanidade. Esses homens não viveram para ver isso, mas nós estamos vendo isso através deles. Através dessas orações. Então, a minha mensagem para todos é a oração. E eu quero deixar um convite a todos que quiserem conhecer a IMO de Itapira, né, a Igreja Metodista Ortodoxa. O nosso culto é aos domingos, das 18 às 19, nós estamos seguindo os protocolos, né? Quando você chega lá, tem um localzinho para você higienizar os pés hoje. Olha que benção, rapaz. Até os pés. Nos pés. Que benção. Aí você enxuga os pés, aí já higieniza as mãos. Né? E daqui a mais alguns dias nós estamos fazendo a medição da temperatura das pessoas. Tudo isso para a gente fazer o ambiente de culto se tornar um local seguro. Sim, tranquilo. Além de lá estar todas as cadeiras, né, num posicionamento à distância, para que a gente possa deixar o nosso povo seguro para congregar sem risco, sem medo e sentir a presença de Deus com a gente. IMO, Amém. Almirante Barroso, 185, Jardim Magali, em frente à Guarda Municipal. Olha IMO. só, facinho para chegar. Facinho. E você, agora com essa quarentena tá diminuindo, né? Você viu que a gente toma os cuidados certos, igual o pastor falou. Pode ir tranquilo, sem problemas, que lá tá tudo certinho, você não vai ficar preocupado.
com dor pensando, né? Tranquilo. Se vai ter algum problema ou não, já tá tudo pensando certinho para você ir lá adorar a Deus. Gabriel, só para concluir, nós temos o nosso trabalho de intercessão às segundas-feiras, segunda da intercessão a partir das 19h30, Sim. e às quartas-feiras nós temos um trabalho de libertação e palavra, Olha a que partir benção. das 19h30. E nós também temos a nossa clínica pastoral, que funciona na igreja, tá? Eu não sou psicólogo, mas esse é um projeto de Deus que tem tratado coisas muito pessoais, muito íntimas na vida das pessoas. E hoje eu posso dizer que 60% da nossa comunidade são pessoas que passaram pela clínica e viram o tratamento de Deus em diversas áreas de suas vidas, de depressão, Olha só. pessoas que E faz passaram a diferença por isso, né, momentos pastor? difíceis. Então esse é um Isso é bom. trabalho, esse é um Muito projeto O trabalho é bom. é um projeto que eu realizo com a minha esposa, a pastora Ana Paula, de extrema intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, de restauração da vida de pessoas. Porque hoje, o pastor não é aquele que dirige o culto, que abre a igreja, Verdade. que prega somente. O pastor ele tem que ter um cuidado especial diretamente com as suas ovelhas. Tem que estar junto ali, né? Absolutamente. Ouvir elas, né, pastor? Ouvir Exatamente. elas. A gente Tá? falou até no Aconselhar. programa passado, né, que a questão do abraço, né, É. Dário? Quando você chega na igreja, né, você quer, às vezes, um simples abraço, assim, já muda o jeito nosso de... A grande dificuldade hoje, para um líder, é alguém que esteja disposto a abrir o coração. E o fato de muitas pessoas não abrir o coração, elas ficam presas, enraizadas em muitas coisas. Sim. E às vezes o abrir o coração é uma porta para uma restauração espiritual. Então, às quintas-feiras, nós temos, a partir das 18 horas, a clínica pastoral. As pessoas que tiverem interesse de participar da clínica podem estar nos procurando e marcando. Vá nos cultos, vai Yes. conhecer a nossa secretária, pode marcar uma hora na nossa clínica para a gente ouvir, para a gente tratar. E através desse trabalho a gente tem conseguido ver a mudança de Deus na vida de muitas pessoas. Obra do Espírito Santo. Nós não somos Muito capacitados para isso. É o Espírito Santo que discerne, Capacita. dá entendimento e dá revelação, dá inspiração, é ele que trata. Que benção. Então, geralmente quando a gente recebe alguém, a gente recebe a gente, o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo, a gente e a pessoa. Amém? Amém. Muito bom. Que Muito benção. bacana isso aí. Glória a Deus. Bem. Eu me lembrei do que você me contou hoje, Dário, da sua filha, que o pastor orou pela roupa dela, que ela estava no hospital. Essa tava com quanto? Com 25 dias internada. 25 dias internado, rapaz. Tem muitos líderes, Gabriel, que às vezes a pessoa procura um pastor para um tratamento pessoal, depois a pessoa vira tema de pregação. Esses dias um irmão me procurou e falou... Não, que isso. A gente procura tratar as pessoas. Eu conheço muitas pessoas também que fazem esse trabalho, muitos pastores sérios que fazem esse trabalho, porque hoje todo mundo precisa confiar o coração. Existem coisas na nossa vida que a gente precisa confiar alguém. Né? Isso é verdade. E hoje a maior dificuldade é você confiar o coração de alguém porque você tem medo da pessoa expor a sua vida. Sim. E quando alguém expõe a sua vida, compromete você e não deixa você ter a oportunidade de crescer espiritualmente, ser libertado, ser restaurado, porque cada pessoa tem a sua história. Isso é Exatamente. verdade. É verdade. Que benção, É aquilo que nós rapaz. estávamos Amém. falando no começo, né? Cada um tem a história, não sabe, né? Não sabe aonde tá, o que tá passando. Então, se tiver a oportunidade de falar, né? Ouvir aquela pessoa, saber o que ela tá passando, Exatamente. é tudo. Amém. Benção Muito de bacana Deus. isso aí, é benção mesmo. Maravilha. Pastor, muito obrigado. Muito Obrigado obrigado você. mesmo. A Obrigado gente você. ficou lisonjeado com sua presença aqui. Foi um grande aprendizado para nós. Muito bom. Muito bom, né, realmente. Dário? Muito bom. A gente é gostoso quando a gente conhece Benção de Deus. pessoas abençoadas assim e a gente sempre vai lembrar pro resto da nossa vida, né? Amém. Que a gente sempre conhece uma história nova e isso fica com a gente e Deus sempre nos ensina algo, né? Então eu fico muito feliz, muito agradecido mesmo. Você saiu... O pastor mora em Itapira? Não, moro em Mojimirim. Tá morando em Mojimirim, não, então Sou tranquilo. residente de Mojimirim, E vai pra mas Itapira. vou para Itapira pelo menos 2, às vezes 3 vezes ao dia. Então tá aqui tá pertinho, aqui O tá pessoal do pertinho. pedágio já me conhece, dá tchau de longe. Vai com Deus, pastor. E Bacana. Já é gravou, complicado, já. irmão. É complicado. Eu acho que esse ano, o dinheiro que eu já gastei com pedágio, daria para ter construído a igreja em Itapira. Que benção! E você que está nos acompanhando aí, muito obrigado pela sua audiência. Hoje tivemos aqui muitos telespectadores, né, Zé? Hoje. Hoje foi bênção também. Oi?
Ah, o pessoal já tá deixando o nome, olha que benção. Quer ganhar um livro já, rapaz. Meu Deus. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou através da Rádio 88.1, através da live do YouTube. Não se esqueça de inscrever em nosso canal, que toda vez que nós começarmos o programa, você será avisado. E toda quinta-feira nós teremos um convidado aqui especial para contar um pouco da sua história, assim como foi com o pastor Sidney hoje. Pastor, Deus abençoe mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Gabriel, obrigado. Meu querido Dário, Bênção. Deus abençoe, viu, meu querido? Amém, Gabriel. Também quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui aprendendo. Cada quinta-feira a gente aprende, né, Gabriel? Aprende muito, né, Dário? Que É muito bênção, bom, né? gente. Queria mandar um último abraço aqui, Gabriel, para um amigo meu, rapaz, o Bruno. Ele acabou de entrar aqui. Ah, é? Tá Olha ouvindo o só. programa. Bruno, um abraço. A Thaís, a esposa dele, um abraço para vocês aí também. E agradecer a todos. Amém. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Se Deus quiser, que Deus continue Fique abençoando com a a sua paz do vida. O Ebinho Gonçalves aqui, Ebinho, meu querido, um abraço. Sábado tamo junto, Ebinho. Que Deus abençoe. Minhas considerações finais, agradecer a sua vida, Gabriel. Amém. Agradecer a vida do Dário. Dário, você é doutor em alguma coisa, porque pelo menos, cara, você... É chique, rapaz. Quero Ó. agradecer ao Zé também por essa oportunidade. Quero mandar um abraço a toda a comunidade IMO de Itapira. Amém. Obreiros, obreiras, tá? Todos os irmãos que compõem, estão ali naquele projeto. Amém. Quero mandar um abraço para todos mesmo. Obrigado por vocês terem feito companhia para nós até agora. Amém. Um grande abraço para a igreja IMO de Itapira. Ó, rapaz, tá bonito de falar, né? IMO de Itapira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês têm um pastor abençoado aí com vocês, viu? Bênção de Deus. Esse é o Zé Messias, cara. José. Muito obrigado, José, pela sua companhia hoje. Fiquei muito feliz de estar aqui junto com a sua presença. Quer falar um pouquinho aqui, Zé? Não, tá tranquilo. Hoje o Zé tá calmo hoje. Meus queridos, Deus abençoe. Tenha uma ótima noite, um final de semana abençoado. E eu aguardo vocês aqui na próxima quinta-feira com o sorteio dos livros e com o nosso querido pastor Paulinho para falar sobre curiosidades bíblicas. Que Deus abençoe sua vida. Boa noite. Você que é artista, cantor solo ou tem uma banda gospel e tem sua música autoral gravada e quer divulgar em nosso programa, envie um e-mail para qualasuahistoriafm@gmail.com que divulgaremos para você gratuitamente. Pontual FM, a frequência da vida.